Olá a todos, meu nome é Felipe Macedo Fernandes, eu sou oficial de máquinas e hoje a gente vai falar um pouquinho da introdução da turbina a gás. A turbina a gás é diferente do motor é, que é convencional que a gente conhece. Ela tem a grande diferença de não ter transferência de movimento, né? O motor diesel normal, ele tem a transferência do do movimento alternativo do pistão para o rotativo, que é para o eixo de manivelas. E a turbina a gás não, é um eixo só, sempre no sentido rotativo. Então a gente não tem essa perda de energia na transferência de movimento, na turbina a gás. Parte da turbina a gás a gente precisa de um compressor, uma câmara de combustão e do rotor, né? O compressor para mandar o ar já comprimido para a câmara de combustão, para poder realizar a mistura e a queima, e dos gases, né, dessa queima, esses gases que vão fazer o rotor girar. Outra diferença também é que a queima ela é contínua, não é em ciclos, igual o motor diesel. Enquanto você está jogando combustível e queimando, ela vai continuar girando, ela não tem ciclos, né? Dois tempos ou quatro tempos, como um motor diesel normal. E quando a gente termina a queima e gera os gases de exaustão, no final ela faz a expansão desses gases, que é nessa expansão que eles vão fazer o rotor girar, né? O rotor que é feito de palhetas, né? É uma turbina feita de palhetas e que é o que ela pega com essas palhetas, ela pega né, os gases, a saída dos gases para poder girar e dar o movimento rotativo. Na turbina a gás também nós temos algumas vantagens em relação aos motores, que são instalação segura, a manutenção dela é bem mais simples, como ela tem menos componentes, né? Ocupa menores espaços e é mais leve também. Ela tem um custo inicial mais barato e tem menos ruído do que o motor diesel normal, menos equipamentos auxiliares, você não tem bombas, você não tem todos aqueles equipamentos auxiliares de um motor diesel, e uma confiabilidade melhor a longo prazo, né? Que a manutenção dela é mais simples. Então é isso. Obrigado. Olá, professor João Miris, me chamo Antônio Carlos, estou aqui novamente para falar sobre trabalho de turbina. Parte do meu trabalho é regulagem de combustível. A regulagem de combustível determina a velocidade e a potência da turbina. O controle das aletas do estator no compressor permite regular a pressão e a velocidade do ar que entra na câmara de combustão. O ar é aspirado para dentro da câmara interna e direcionado através de pequenos orifícios para moldar a chama. Centralizar internamente a câmara para evitar contato com as suas paredes. 82% do fluxo de ar que entra nas câmaras de combustão é usado para resfriar e para moldar a chama, e 18% é usado para a combustão de combustível. Próximo slide nós vamos ver uma turbina, né? E o que realmente determina cada um, né? Na verdade,
o que a câmara de combustão realiza, né? Faz as seguintes operações da câmara de combustão. Vamos lá. Pulverização do combustível, vaporização do combustível, faz a mistura ar-combustível, inflamação e combustão da mistura e diluição dos produtos de combustão. Cada um destes processos não corresponde precisamente a uma região determinada da câmara de combustão. As câmaras de combustão tubulares se adaptam melhor aos compressores centrífugos e as câmaras de combustão anulares aos compressores axial, que nós podemos ver uma turbina, né? Meu nome é Henrico, estou gravando em nome de Marcos Andrei, da nossa turma, que no momento está impossibilitado de fazer a gravação. Portanto, a parte dele é aplicações das turbinas a gás. A denominação turbina a gás pode ser erroneamente associada ao combustível utilizado. A palavra gás não se refere à queima de gases combustíveis, mas sim ao fluxo de trabalho da turbina, que é neste caso a mistura de gases resultante da combustão. O combustível em si pode ser gasoso, como gás natural, gás líquido feito de petróleo, GLP, gás sintético ou líquido, como querosene, óleo, diesel, até mesmo óleos pesados. Vai ser abordado rapidamente sobre turbinas aerodinâmicas, turbogeradores, utilização das turbinas nas plataformas, as turbinas a gás na geração de energia de um FPSO, turbinas aeronáuticas. Turbinas a gás são amplamente empregadas na propulsão de aviões e outros tipos de aeronaves. Isso se deve principalmente à característica de alta densidade de potência em relação às outras máquinas com motores de combustão interna. Ou seja, as turbinas a gás geram maiores potências comparadas à máquina de mesmo peso, o que é vantajoso, uma vez que a redução de peso das aeronaves acarreta maior eficiência e capacidade de carga. E existem algumas configurações, que normalmente são as turbojato e turbohélice. Turbogeradores. Turbina a gás dedicadas à geração de energia elétrica são divididas em duas principais categorias, no que refere à concepção. São elas as pesadas, desenvolvidas especificamente para a geração de energia elétrica por propulsão naval, e as aeroderivativas, desenvolvidas a partir de projetos anteriores dedicados a aplicações aeronáuticas. A utilização das turbinas nas plataformas. O sistema de turbogeração é importante tanto para a sustentação da vida a bordo, como também para o funcionamento industrial da plataforma. Além disso, diversos sistemas de segurança dependem do correto suprimento de eletricidade. Portanto, a geração de energia elétrica é o coração da plataforma. No Brasil, praticamente todas as plataformas da Petrobras têm turbinas a gás no seu sistema de geração de energia elétrica, fazendo uso principalmente das turbinas das Rolls-Royce. As turbinas a gás na geração de energia de uma FPSO. As máquinas motrizes utilizadas são turbinas a gás, devido à disponibilidade de gás natural, advindo da propulsão de petróleo, por ser leve e compacta, e deixa assim um espaço a mais para equipamentos de produção e armazenamento de petróleo. Portanto, no meio marítimo, as turbinas elas são mais empregadas na parte de geração de energia, simplesmente por serem mais compactas, porque o objetivo da plataforma de FPSO são armazenar os produtos, normalmente o petróleo. Então, quanto menos espaço os equipamentos ocuparem, mais espaço tem para armazenamento dos produtos. Portanto, a minha apresentação encerra aqui. Olá, bom dia. Me chamo Natália Ramos,
e vou apresentar aqui o trabalho de MAC 11. Irei falar um pouco sobre a classificação das turbinas a gás. Bom, as turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação, que são aeroderivativas ou industriais. O projeto da câmara de combustão tem o tipo silo, anelar ou turboanelar, e o respectivo número de eixos, eixo único ou multi-eixo. Na figura a seguir, vemos os componentes de uma turbina a gás. Aqui nós temos a entrada de ar, passa pela compressão, acontece a compressão, aqui a seção fria. Aqui é onde ocorre a combustão, que já entra na seção quente, aqui a turbina, e aqui nós temos a exaustão. Basicamente, elas são constituídas de um gerador de gás, de uma turbina aeronáutica e uma turbina livre ou de potência, conforme mostrado na próxima figura, no próximo slide. A figura mostra as configurações sem e com turbina livre, de 1, 2 e 3 eixos do ciclo simples, que apresentam a maioria das turbinas a gás industriais. As configurações sem turbina livre são as letras A, B e C, como nós veremos a seguir. No caso da configuração de um eixo, que é a letra A parte da potência produzida pela turbina é fornecida ao compressor e o restante se destina à potência útil de eixo. Essa configuração é muito utilizada em operação que exige velocidade e carregamento constante, como é o caso de geração elétrica, onde as turbinas a gás empregadas são denominadas de heavy duty gas turbina. Aqui nós temos a sem turbina livre, figura A, B e C, aqui com um eixo, apenas esse eixo aqui com 2 eixos e aqui com 3. E aqui nós temos com turbina livre, que ela fica aqui, ó, separada. Aqui nós temos gerador de gás com 2 eixos e com 3. Como exemplo de turbinas a gás aeroderivativas, nós temos a turbina fabricada pela GE, que é a General Electric, que são as modelos LM1600, LM2500, LM5000 e 6000, que elas fornecem uma potência de 13,2 MW até 40,7 MW. A figura ao lado mostra a turbina a gás da GE, modelo LM6000, que possui uma potência elétrica de base de 4,7 MW e 42,3% de eficiência térmica, que é essa primeira aqui. Aqui nós temos a da Rolls-Royce, que é a modelo RB211, que é um gerador de gás, que a potência elétrica base dela é 24,9 MW e ela tem uma eficiência térmica de 35,6%. Aqui nós temos classificação da turbina de pequeno porte. As turbinas a gás de pequeno porte são aquelas que têm potencial nominal menor que 1 MW. O seu projeto é similar ao projeto de turbinas maiores. Entretanto, existem algumas unidades que têm um compressor centrífugo ou uma combinação de centrífugo e axial, bem como uma turbina de fluxo radial. Uma turbina a gás desse tipo geralmente é formada por um compressor centrífugo de simples estágio, com uma razão de pressão de cerca de 4:1. Uma câmara de combustão simples com cerca de 860 graus Celsius, de temperatura máxima e uma turbina de fluxo radial. Dentro dessa faixa de potência estão as microturbinas, que podem atingir potência de até 300 kW. Aí nós temos as de médio porte, que são aquelas com potência entre 1 MW e 15 MW. Essas unidades têm um projeto similar às turbinas gás heavy duty ou às aeroderivativas. Geralmente são turbinas com 2 eixos, as quais são mais eficientes em operações com carregamento parcial, pois nesta configuração de turbina, o gerador opera com eficiência máxima, enquanto a turbina de potência opera em uma velocidade menor. O compressor possui geralmente entre 10 a 16 estágios de compressão axial, qual produz uma razão de pressão na faixa de 5 a 11. Essas turbinas elas são utilizadas em plataformas offshore e estão em expansão em plantas petroquímicas. Nas plantas de processo, o gás de exaustão da turbina é usado para a geração de vapor. As plantas de cogeração em ciclo combinado, que é a gás-vapor, geralmente utilizadas nas turbinas de médio porte, têm altos valores de eficiência e são uma tendência futura.
Aí nós temos as turbinas de grande porte. As turbinas de grande porte, elas possuem potências acima de 15 megawatts e podem ser aeroderivativas ou heavy duty. As turbomáquinas são predominantemente axiais e podem ter compressores e turbinas de baixa e alta pressão, sendo que a turbina de baixa pressão tem a finalidade de produzir potência para o compressor de baixa e potência útil de eixo. A câmara de combustão pode ser localizada no corpo central da turbina ou então fora dele. E o arranjo físico dos componentes são fatores que diferenciam as turbinas a gás aeroderivativas e as industriais heavy duty. Aqui nós temos um exemplo dela. Essas turbinas de grande porte, elas são de ciclo simples de um eixo, um compressor, que a maioria é axial, uma câmara de combustão, ela é usualmente externa ao corpo da máquina, e uma turbina, a maioria axial, que fornece energia mecânica para o compressor e para outras aplicações. Aqui nós temos o modelo de turbina Heavy Duty da Siemens, que é o modelo SGT 600. Olá, sou Adalto Neto, aluno do curso de APMA, e fiquei encabido da parte do trabalho de falar do controle de turbinas a gás. Nesse trabalho, nós vamos abordar as principais técnicas de controle empregadas nas turbinas a gás, apresentando uma estrutura de um controle PID e a utilização em conjunto com alguma técnica de otimização, que no caso vai ser o controle adaptativo e suas aplicações. Para cada esquema adaptativo discutido no controle de velocidade das turbinas a gás, que também será abordado na parte do trabalho. Bem, os sistemas de controle de turbina a gás. Tipicamente, o controle de uma turbina é realizado por malha fechada. Isso aí se baseia em uma ação de controle relacionada com o desvio de referência desejado. A finalidade disso é que a turbina mantenha seus parâmetros durante seu trabalho, na qual é mostrada uma vazão de combustível, é manipulada para que se controle a rotação ou potência de saída. Essa ação antes era realizada por sistemas essencialmente mecânicos, como regulador de watt, conhecido como governores, nome até hoje usual para os sistemas de regulação de velocidade de turbina, mesmo com o advento de sistemas eletrônicos. Aqui a gente tem o modelo de uma turbina, onde entra o compressor e vai para o combustor. Daí a gente vai para a turbina de potência, para poder movimentar o eixo, ter a carga. Quando a gente tem algum erro no set point, ele retorna para o sistema de controle, aumentando ou diminuindo a válvula de combustível para o combustor, para que a turbina ela se mantenha na sua eficiência, né? E aí a gente vê como seriam os parâmetros, se é para geração, se é para carga, de acordo com a necessidade da planta. Com a evolução do sistema de controle eletrônico, cresce a utilização dos controladores PID. Fato esse acompanhando também pelos desenvolvedores de controladores para geradores de gás. Tendo esse tipo de controlador conquistado espaço ainda maior com a evolução dos computadores digitais e controladores lógicos programáveis, CLPs, aliados ao desenvolvimento das ferramentas de análise e projeto da teoria dos sistemas dinâmicos discretos. O controle PID. A importância dos controladores PID se deve principalmente ao fato da sua aplicabilidade na maioria das plantas. Os controladores PID têm sua estrutura e influência nas respostas de um sistema bastante conhecido, pois alterando-se cada um dos ganhos, espera um tipo de variação na resposta da planta. Fato isso muito útil em campo. O PID possui limitações quando é aplicado em sistemas dinâmicos não lineares, porém, devido às faixas de operação do sistema serem usualmente pequenas, pode-se utilizá-lo sem muitos problemas na maioria das vezes. Devido às não linearidades do motor, as restrições do sistema de alimentação de combustível e outros fatores presentes em uma turbina a gás, um controlador PID não consegue lidar com toda a faixa de operação e, portanto, um controlador com ganho diferenciado para cada faixa e condição de operação é necessário, que é o que a gente vai ver já nos ajustáveis. Como nas turbinas a gás nem sempre é possível se obter um desempenho em malha fechada tão bom quanto esperado, utilizando-se um controlador PID, outras técnicas de controle são necessárias. Uma dessas técnicas, que é a mais importante, são os controles adaptativos. Os controles adaptativos eles vão se adaptar de acordo com a necessidade da planta. Então, a gente vai ter vários tipos de controle adaptativo. As primeiras pesquisas em controle adaptativo surgiram no início dos anos 50, ligados ao projeto de piloto automático para aviões
de alto desempenho, os quais poderiam operar em faixas amplas de velocidade e altitude, logo com grandes variações e parâmetros. A ideia básica do controle adaptativo era lidar com a incerteza nas características dinâmicas de um sistema. Aí aqui eu vou mostrar um modelo de um controle adaptativo, né? Os controladores autoajustáveis, que são os principais hoje em dia. Eles constituem um esquema muito flexível, pois há muitas combinações possíveis entre métodos de estimação da planta e técnicas de projeto, ou seja, ele é autoajustável, você ajusta ele de acordo com a sua planta. Se você quer uma planta para potência, ou se você quer uma planta para geração, ou até mesmo para uma planta híbrida. Aqui a gente tem a entrada de referência, que vem para os controladores. Se tiver tudo ok, passa pela planta, e aí o sistema se mantém estável. Caso contrário, a gente vai ter um loop, que seria a especificação para o projeto do controlador, o que a planta deseja, retornando para o controlador e também passando pela estimação dos parâmetros da planta. O estimado do que se necessita para aquela geração, passando pelos parâmetros de processo, vindo pelo projeto do controlador e mantendo a referência, que seria a referência, controlador, planta e a saída do nosso sistema. Espero ter passado aí a parte dos controladores PID e do controle de turbina a gás. Obrigado e... Olá, me chamo Rômulo Braga, sou aluno do curso APMA 2/21, estou há 8 anos na empresa Pamarine. Vou falar aqui um pouco sobre o trabalho, minha parte ficou a respeito de controle anti-surge e anti-stall. Como é sabido, as turbinas a gás são dotadas de turbocompressores axiais e centrífugos. E esses compressores são passíveis de 2 tipos de fenômenos aerodinâmicos, o surge e o stall. Diferentes, contudo, ambos levam a uma operação estável destas turbomáquinas e diante dos limites de operações desses equipamentos. O surge é uma oscilação assimétrica do fluxo de massa através dos compressores e caracterizado por um ciclo limite na operação do compressor. Aqui tem um gráfico, né, mostrando. Esse ciclo limite pode ser observado na figura ao lado. É descrito da seguinte forma. Inicial 1, quando a vazão começa a ser estável. Iniciando-se em 2, um fluxo reverso, seguido para um fluxo praticamente igual a 0. 3, ocorrendo um aumento de pressão e vazão em seguida. 4, que leva ao início do ciclo em 1 novamente. O stall é uma instabilidade que ocorre quando o padrão circunferencial dos vórtices do escopamento nas pás dos compressores é perturbado. Na figura ao lado aí, é possível observar esse padrão de escoamento. A ocorrência desse fenômeno se manifesta em pequenas séculas de stall e pode se propagar para o restante do equipamento, levando a uma queda na taxa de compressão. O stall pode se levar ao surge também. O que os sistemas anti-surge e anti-stall buscam é justamente impedir a ocorrência desses fenômenos. Convencionalmente, esses sistemas são em uma malha aberta e prevêem que o compressor opere dentro da região de instabilidade, como pode ser visto no mapa de desempenho de um compressor, o qual relaciona a taxa de compressão com o fluxo subdimensional para várias velocidades subdimensionais, como é esquematizado na figura ao lado aí. Nesse exemplo de mapa apenas, uma velocidade é mostrada. Espero que todos tenham gostado. Muito grato a todos. Bom dia, me chamo Bruno Cardoso, sou aluno do APMA 2 de 2021. Eu vou apresentar agora exemplos práticos do uso da turbina a gás, disciplina MAC 11, professor Gelmirez.
As turbinas a gás ganharam grande notoriedade na aviação, porém o uso delas em navios de guerra vem ganhando bastante espaço, pois no meio militar a velocidade é um fator relevante e o uso de uma turbina a gás pode aumentar significativamente a velocidade do navio de guerra. A Marinha Britânica vem usando e aperfeiçoando as turbinas a gás desde o início da década de 90. E atualmente as fragatas do tipo 26 são uma das mais modernas e possuem um avançado sistema de propulsão híbrida, combinando turbina a gás com geradores e motores elétricos. Funciona assim: quando não tem uma demanda alta de velocidade, são utilizados somente os geradores e os motores elétricos, que nem uma propulsão dieselétrica de um rebocador offshore, por exemplo. E quando a demanda de velocidade é alta, ele já combina somente a turbina a gás para propulsão direta. No caso, vai acoplar diretamente a turbina a gás na caixa redutora que vai transmitir a força para o hélice. Eu vou entrar mais na frente sobre os modos. Esse modo ele é chamado Codilog. Na figura anterior, pode-se notar o modo dieselétrico, são utilizados 4 geradores, alimentando 2 motores elétricos de indução, onde este atua diretamente sobre os propulsores. Já no modo turbina a gás, uma única turbina aciona a caixa redutora, que transmite a rotação a outras 2 caixas redutoras, que por sua vez acionam os eixos propulsores. Esse sistema é da fragata tipo 26, né? E elas utilizam uma turbina MT-30 da Rolls-Royce. Ela pode impulsionar um navio de guerra de até 6.900 toneladas a 28 nós. É importante ressaltar que as turbinas a gás são mais leves e menores quando comparadas a motores de propulsão convencional, motor diesel. Aí tem os modos de propulsão que são combinados e eles têm umas siglas diferentes. A gente vai falar de cada um: CODOG, CODAG, CODILAG e CODILOG. Primeiro aqui é o CODOG, que em inglês significa Combinated Diesel or Gas. Ele é um ou outro. Pode usar diesel ou gás. Não se usa os dois juntos, né? Você usa uma turbina para fazer a propulsão ou então o diesel. Não é possível acoplar os dois ao mesmo tempo. Esse é o CODOG. Tem o CODAG, que a sigla em inglês é Combinated Diesel and Gas. Nesse modo, as turbinas a gás elas podem operar em conjunto com os motores diesel. Então, na caixa redutora é possível acoplar os dois ao mesmo tempo. E tem o CODILAG, que é Combinated Diesel Electric and Gas. Nesse modo, são utilizados geradores que alimentam os motores elétricos usados na propulsão e, quando é requerido uma velocidade maior, as turbinas a gás são acionadas e entram em operação em conjunto com os geradores. Ou seja, agora é possível ter a propulsão através da turbina a gás e um motor elétrico acoplado ali junto com a turbina a gás em outra caixa, mas que os dois vão impulsionar o navio. E por último aqui o CODILOG, que em inglês é Combinated Diesel Electric or Gas, ou então, nesse caso é ou diesel elétrico ou gás, que no caso vai usar gerador diesel, que alimenta os motores elétricos, que atuam diretamente na propulsão. Porém, em baixa velocidade são usados somente geradores. Quando a demanda é alta, utiliza então a turbina a gás. Obrigado. Falando um pouquinho sobre manutenção. Definição. Podemos definir manutenção como conjunto de ações que permitem manter ou restabelecer um equipamento qualquer ao estado operacional específico ou ainda assegurar um serviço. Tipo de manutenção. Nós temos basicamente 5 tipos de manutenção: manutenção corretiva planejada, manutenção corretiva não planejada, a preventiva, preditiva e engenharia da manutenção. Manutenção corretiva. Manutenção corretiva a gente pode dividir aí em corretiva planejada, né, e a não planejada. A planejada ocorre quando a gente tem intervenção no equipamento para restabelecer a eficiência, por exemplo.
Se a corretiva não planejada, ela não pode aguardar, já que provavelmente o equipamento estará quebrado ou inoperante. A manutenção preventiva, né, é uma ação que visa evitar falha ou perda de eficiência, obedecendo a um plano de manutenção, né, que possui um ciclo temporal previamente elaborado. A preditiva, né, tem o objetivo de parar o equipamento, né, somente no momento certo, minimizando as intervenções e aumentando a disponibilidade daquele equipamento, né? E isso também evita, né, ou reduz o lucro cessante, né, da parada daquele equipamento. Manutenção detectiva. Manutenção detectiva é a atuação efetuada em sistemas de proteção, comando e controle buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis, né, ao olho, no caso de quem esteja operando o equipamento. E, por fim, a engenharia da manutenção, que é um conceito de que a planta sempre pode ser melhorada, né? O objetivo dela é aumentar a disponibilidade e confiabilidade e melhorar a manutenibilidade, aumentando a segurança operacional e do meio ambiente. Bom, aqui nós temos, né, os problemas que afetam a eficiência das turbinas a gás. Bom, são vários parâmetros que podem, né, ser acompanhados para estabelecer a condição de uma máquina ou de uma turbina. Aqui nós temos dois exemplos, né, da análise de óleo e análise de vibração, né, que servem, né, como parâmetros básicos aí para a gente ter uma noção de como está o equipamento ou a própria turbina. Aí nós temos umas falhas a seguir, né, que são falhas que geralmente afetam o desempenho das turbinas, tá? São elas: incrustação, erosão, corrosão e folga no topo das palhetas do rotor. Nós temos aí a primeira, que é a incrustação, que é o aumento da rugosidade, né, mudando a forma da palheta, né, ou o ângulo de entrada e diminuindo a área da seção. São causadas pela deposição de material na superfície das palhetas, né, chamada de fouling, né, conhecido como fouling. Uma das causas mais comuns, né, de perda de desempenho é encontrada pelos usuários de turbinas a gás, e pode ser responsável por mais de 30% a 70% da perda de desempenho durante a operação. A erosão. A erosão é causada pela remoção abrasiva do material dos componentes da turbina a gás, pelas partículas em suspensão no ar. As superfícies expostas aos impactos ficam rugosas, há uma mudança no perfil das palhetas e aumento das folgas, né? Isso pode gerar uma má distribuição da pressão na superfície das palhetas, né? E, claro, né, por consequência, né, a redução da eficiência, né, da turbina. Agora, a corrosão. A corrosão é a perda de material, né, em detrimento das reações químicas com os contaminantes que se misturam com o fluido de trabalho da turbina. As palhetas da turbina são mais suscetíveis à corrosão devido à presença nos produtos da combustão, né, de elementos como vanádio e sódio, levando à redução da eficiência dos componentes. Lembrando aqui, pessoal, tanto a incrustação, erosão, a corrosão, né, elas alteram, né, a forma das pás, né, e isso vai alterar, né, a vazão máxima dessa turbina, né, e isso favorece o surgimento dos PURs, como foi falado pelo colega anteriormente aí, né? Então, assim, a variação de pressão, né, nas pás, né, favorece, né, o aparecimento desse fenômeno. Agora, aqui a folga no topo das palhetas. É fenômeno típico de máquinas de fluxo axial, como turbinas e compressores axiais.
A estabilidade é provocada pela distribuição não uniforme da folga da selagem no topo das palhetas. Isso provoca um diferencial da força axial do fluido sobre o rotor, gerando uma componente desestabilizadora, conhecida como força de Alford. A eficiência também, vai ser alterada. Aí aqui é um exemplo, que é dado que 0,8% de folga, de um compressor, irá gerar uma redução de 3% na vazão máxima e uma redução de 2% na eficiência do compressor, da turbina. E, por fim, a gente vai aqui falar sobre o planejamento da manutenção, de uma turbina a gás. Antes de mais nada, a gente precisa sempre elaborar ou conduzir uma manutenção, com respaldo técnico, com base em informações do fabricante, conhecendo ou seguindo informações do manual. Tá? As principais informações necessárias para programar e planejar a manutenção de turbinas a gás podem ser as seguintes. Claro que tem uma série de informações que cada turbina ou cada equipamento, cada planta devem ser analisadas de forma individual. Mas aqui a gente vai citar alguns itens importantes. A quantidade de horas de operação e número de partidas da turbina. Por que número de partidas? Porque a gente sabe que cada partida, a gente tem problema lá nos mancais, a gente tem problema de queima deficiente. Então, é importante a gente contabilizar o número de partidas e ter um histórico disso. Cálculo do número equivalente de horas de operação. Exemplo, cada partida corresponde ao número de horas de operação. Análise de desempenho, ou seja, vamos pegar a eficiência daquela turbina lá, padrão, standard, nova, e depois de 2, 3 anos de uso, fazer a comparação, as estimativas gráficas. Análise de óleo e partículas, análise de vibração, análise da vida útil e a qualidade do combustível que a gente está utilizando. Tá? Então, assim, pessoal, era isso aí. Nosso colega vai dar seguimento aí. Obrigado a todos. Olá, professor Gilberto, tudo bem? Eu sou o Gleidson e vou falar a respeito de motores Ramjet e Scramjet aqui nesse trabalho de turbinas a gás. Vou dar sequência aqui o slide. Pronto. No caso que seria um motor Ramjet. Ele é um tipo de motor a jato por turbina a gás que não possui partes móveis e pode ser particularmente bem utilizado em aplicações que requeram motores simples e pequenos, porém que exijam dele grandes velocidades. Ele é composto por basicamente uma entrada de ar, como você pode ver aqui na foto, compressor, combustor, turbina e bocal. Porém, aqui no motor Ramjet, que é utilizado em velocidades de voos elevadas, a pressão do ar na entrada ela é suficientemente boa já para dispensar o compressor e a turbina utilizados no motor a jato. Dessa forma, é basicamente um dispositivo muito simples que compreende ali um difusor, uma câmara de combustão, bocais de entrada e saída dos fluidos. Vou aqui comentar aqui adiante sobre o motor Scramjet. Só um momento. Tudo bem, vamos lá. Os motores Scramjet, vou aqui tirar da tela cheia, senão não vai aparecer a escrita. Eles são tipos de motores com propulsão interna que podem funcionar com vários tipos de combustíveis químicos. Eles também são conhecidos como propulsores que gerenciam e alternam a ligação do propelente por entre ligados à massa de combustível e ligados à massa equivalente, o quanto o impulso produzido pelo aparelho combustível utilizado nas partes de um foguete. Neles existem propulsão, impulso específico, massa inicial, massa final, volume utilizado, impulso alternado, bocal de laval, tubeira e o cone, tá certo? Falando aqui um pouco mais, ele tem um design um pouco simplificado e esse motor ele ainda está em implementação final na sua fase aí, militar, empregado na indústria aeroespacial. Com o advento da tecnologia, todos os dias a tecnologia ela vai evoluindo.
Eu acredito que muito em breve, nós da indústria naval e também da indústria naval comercial, nós poderemos ter alguma forma de utilizar esse tipo de tecnologia. Eu acredito que esse seja um futuro, falando em questão de deslocamento e economia de combustível, utilizando esse tipo de invenção, no caso dos motores Ramjet e Scramjet. Obrigado, professor. Meu nome é Henrique, segundo oficial de máquina, trabalho na Norsul e fiquei responsável pela organização e a conclusão do trabalho. Os pontos que a gente abordou foram regulagem de combustível, aplicações das turbinas a gás, classificação, controle de turbina a gás, manutenção e motores Hamish e Scramjet. O foco do trabalho foi abordar os principais componentes e elementos de turbina a gás, que hoje oferece uma grande vantagem competitiva. É interessante falar disso porque até então eu achava que as turbinas eram usadas apenas na parte de avião, e não. Aqui a gente pode usar na propulsão marítima, em FPSO, na geração de energia e máquinas auxiliares, que é bem interessante, né? E a função dela, a forma de como funciona, ela é bem interessante, né? Ela tem alguns componentes que são denominados basicamente de compressores, a câmara de combustão, a própria turbina e a parte de entrada de ar, injeção, a queima. Então, esses elementos, eles funcionam semelhantes a um motor convencional, onde tem pistão, mas a forma de como esses gases, esses elementos entram e se distribuem dentro da turbina é diferente. E, claro, né, foi de grande importância esse trabalho, porque é algo que a gente não vê, às vezes, no dia a dia, porque trabalha numa determinada embarcação ou só numa determinada empresa. Então, quando você conhece outros colegas, outras pessoas que trabalham em diversos setores da marinha mercante, então você agrega muito mais valor a esse tipo de trabalho, devido os conhecimentos diferentes, principalmente na parte de manutenção, na parte de conhecimento técnico, e, claro, isso só é possível a gente alcançar justamente com a orientação do professor, que ele bota os temas, a gente corre atrás, discute com um, discute com o outro, pesquisa, né? Mesmo a gente enfrentando esse período da pandemia, a gente consegue absorver muita coisa. E o trabalho, ele cumpriu com o objetivo e a metodologia de ensino justamente por linkar, juntar a partir da orientação do professor, jogando para que os alunos corram atrás e discutam sobre suas experiências a bordo. Portanto, a gente pode afirmar que o trabalho, ele sim, chegou ao objetivo dele. Obrigado.